Meus caros, os brasileiros estão muito ceguetas com o que está realmente acontecendo a nível global que impacta o Brasil. É verdade que em todo mundo existe isso, mas eu percebo que no YouTube da gringa, ao menos, se acha aqui e lá a gente com a percepção da conspiração que está havendo. Então esse é o primeiro erro que eu vejo nos principais opinadores e influenciadores, vamos chamar assim, de opinião no Brasil. Eles sequer mencionam o fato ou a hipótese da conspiração. O Brasil, acho que foi um dos países que conseguiram realmente convencer todo mundo de que qualquer ideia que trate de uma tentativa qualquer ideia que afirme que existe uma tentativa de um plano de dominação global coordenado, isso é uma balela, né? Então, a partir daí, criaram a noção de que teoria da conspiração é um xingamento, né? E o teórico, a pessoa que tenta entender a conspiração, ele é o teórico da conspiração, então, consequentemente, ele é um charlatão. O problema é que isso não é verdade. O problema da conspiração é parecido com o problema da astrologia. Tem fatos aqui e lá, a gente não sabe explicar como é que se dá a relação, mas é óbvio que a astrologia é ainda bem mais complicada. Mas é mais ou menos assim. Então, a questão não é se há conspiração, mas como ela se dá de fato. Mesmo assim, nos últimos anos, o que mais tem é confirmação de várias, assim chamadas teorias conspiratórias. É isso que você tem que entender. Quando eles diziam que estava planejando uma pandemia, eu achava o cara louco. Quando dizia que as elites têm problemas com satanismo e com religião oculta, achava o cara louco. Quando dizia que as elites têm problema com pedofilia, achava o cara louco. Quando dizia que as elites tinha problema, sacrificaram pessoas, crianças, achava o cara louco. Mas a questão é que isso não é um fato que é disputado mais. O que é disputado é quem realmente está envolvido, quantos, quão frequente. Aí que está. Quando eu falo de elites aqui, eu falo das elites financeiras, né, os bilionários da classe Epstein. Agora, em relação ao Epstein, é muito interessante porque não colou no Brasil. Deu notícia e ficou por isso mesmo. Eu não vejo nenhum produtor de conteúdo influente rastreando todas as consequências das descobertas dos fatos que estão nos arquivos do Epstein. Isso é um grande problema. Então, há uma grande ignorância de um dos fatos políticos mais importantes dessa década. E o que há é uma grande distração, sem perceber que a própria distração ela é um plano organizado. Entende? Tem duas formas de estudar a conspiração. Uma é lendo os próprios documentos de governo, documento interno, documento de instituições ou grupos ou decisões que não foram
tomá-las de forma democrática. E o segundo método de estudo, que é muito efetivo, é o tal da engenharia reversa. Então, a engenharia reversa, ela vai do sintoma à causa. E o estudo dos textos, ele vai da causa, vamos dizer assim, do plano aos sintomas, da causa aos efeitos, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo é que não existe nenhum dos dois acontecendo no Brasil, mas uma grande distração com notícia. Onde que tu acha que a notícia vai te levar, meu cara? Pensa bem. Então, se eu por exemplo, estou com um plano de infiltração no teu país, que eu quero tomar teu governo, então eu coloco grupos políticos um contra os outros. É óbvio que vai gerar um monte de notícia, vai gerar um monte de merda. Um cara vai roubar um posto aqui para sobreviver, o outro vai xingar o juiz lá e vai ser preso, um outro vai comprar arma ilegal, enfim, de várias formas. E é isso que não entendem. Um dos objetivos, por exemplo, é dividir os homens contra as mulheres. Então eles fazem tudo para conseguir isso. Então o feminismo não é nada mais do que um instrumento deste objetivo. Daí mesmo ficar brigando com o feminismo o tempo todo é uma grande distração. Tu entende? Então quando tu for falar do feminismo, tem que ser com a postura de entender o plano geral. Não é que você não vai falar, mas tem que entender o plano geral. Mas mesmo assim, o que eu vejo é que nem o feminismo como tal e as ideias não são realmente o objeto. O que os influenciadores intelectuais e influenciadores estão fazendo é basicamente tratar de notícia, tratar de contingência. E eu tenho uma baixa paciência para isso. Porque a contingência, o fato isolado, ele tem uma importância apenas quando você conhece a conjuntura. Senão o fato isolado não tem a mínima importância. Entendeu? O fato isolado, ele é importante porque às vezes ele prova facilmente certas coisas. Ele te ajuda a demonstrar. Mas acontece que a gente fica... As pessoas estão há anos e anos repetindo a mesma coisa e não entendeu que o princípio da razão suficiente já foi, como é que se diz, cumprido. Já tem argumentos suficientes que refutam várias coisas, então não precisa ficar que nem um cachorro tentando morder o próprio rabo. Então isso cria um desperdício de forças que é completamente indignante. Isso afeta tanto a tal da comunidade Red Pill como a tal como os opinadores, né, do conservadorismo e direito brasileiro. Então, falando a verdade, o grande problema é que existe uma grande ausência no centro brasileiro. Porque o centro político seria isso que daria a esperança de ao menos entender a função deste fato político na conjuntura de um objetivo de conspiração e de total tomada de poder que viola as liberdades e a dignidade do cidadão. Mas o que acontece? Cada vez mais tem uma divisão, é só a esquerda ou só a direita, e ambos são completamente burros e estúpidos. Então a prova é o Flávio Bolsonaro.
A questão do Flávio Bolsonaro assinando essa lei da misoginia é um grande exemplo de por que o fato isolado pode ser importante. Ele é importante para ilustrar uma tese geral, um objetivo geral. Então, esse fato da assinatura do Flávio Bolsonaro, essa traição, de novo, confirma a conjuntura de conspiração. Por quê? Porque é o que eles querem. No fim das contas, eles não estão ligando se é esquerda ou é direita. O que eles querem é tomar o poder e restringir cada vez mais a tua liberdade. Então, se tu não entende isso hoje, tu é um grande babaca, tu é uma vaca falando com uma árvore. E me incomoda como as pessoas cada vez mais cavam o seu próprio buraco. Cada vez mais as pessoas pensam, sim, restringe mais a minha liberdade, por favor. Essa é a única diferença com a contraposição da direita, que pensa o contrário. Mas o problema é quando a direita e o conservador ficam completamente ingênuos e começam a subestimar o poder da conjuntura globalista e o poder do objetivo da nova ordem mundial, que é um plano sendo realizado aos poucos, faz anos, faz décadas. E eu conseguiria ainda provar que isso começa lá com Francis Bacon. Na Renascença. Agora, o que acontece se tu não entender que a oposição pode ser de dois tipos, ela pode ser legítima e ela pode ser aparente, tu nunca vai sair desse buraco. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, ele tira o Maduro da Venezuela. Mas, por outro lado, o presidente de Honduras, ele tirou da prisão e colocou de volta. Mas é um presidente que também foi pego por narcotráfico. Você tem que entender que mesmo quando as pessoas estão aparentemente te ajudando e entrando indo de acordo com os teus interesses, pode ser que do ponto de vista de uma conjuntura maior, eles não estão realmente se alinhando com teus interesses. O que eles estão fazendo é o que é oportuno para eles mesmos. Quando pediram para revelar todos os arquivos do Epstein, o Trump negou, porque ele só revelou uma parte. A advogada dele, a Pam Bondi, fez um papelão. Ela fez um papelão porque ela ignorou completamente as vítimas de tráfico sexual. Ela completamente quase que as deixou no ridículo, sem considerar as solicitações ao Supremo Tribunal lá nos Estados Unidos, se é que eu posso chamar de Supremo Tribunal, mas houveram sessões para tratar disso, e a advogada achou mais importante defender o Trump do que defender os interesses da nação. E os interesses da nação e do povo é de revelar todos os arquivos e investigar a fundo a verdade do caso Epstein. Principalmente porque haviam indicadores
evidências de que o Trump estava em relação com Epstein. Por quê? Mesmo depois de ser, como é que se diz, de ser conhecido como um traficante um traficante sexual. Então a maior babaquice é criar uma luta de bem e mal onde não existe. Isso vai te distrair da verdadeira luta de bem e mal. Um outro problema, esse é um dos que mais me incomoda, é o cristianismo. A gente chama isso de quietismo. Então, as poucas pessoas que percebem mais ou menos o que está acontecendo, elas entram numa ignorância e numa preguiça, que é de deixar tudo a Deus. E deixar tudo para a reza. Isso me incomoda muito. Porque se a reza funcionasse, a gente não estaria nessa situação. Isso é uma coisa que me indigna bastante. E se Jesus conseguisse fazer alguma coisa, ele já teria feito. E se Jesus não fez nada, então na verdade ele não é moral, ele não é o Jesus que a gente acredita ser. Se Jesus permitiu o mal, ele não é Jesus. Então isso prova que Jesus não tem um poder de transação metafísica com a tua reza. O que tem é o teu poder, o que existe é o teu poder de tu se alinhar com a frequência de Jesus, com a sabedoria de Jesus. Isso sim. Mas infelizmente Jesus morreu, tu entende? E exatamente aí que está o significado da coisa. Se tu acha que o Jesus vai voltar para salvar o Brasil do Lula, tu tem que se perguntar por que ele está chegando tão atrasado. Ou tu vai ter que se perguntar por que o Cristo é sádico. Ele vai esperar tudo isso acontecer, e pior, e mais. Ele vai esperar ainda vários homens ser presos por emoji de ursinho, né, na nova lei. Todo o pessoal que caiu com o prédio no atentado do 11 de setembro, e assim vai, e as guerras, ele esperou tudo isso acontecer para provar a verdade. Que legal. Eu não acho legal. Tu daria a tua mãe e o teu pai para o cemitério só para provar que Jesus está certo, que ele vem no fim dos tempos? Então essa transação metafísica não existe. E isso faz com que as pessoas se distraiam do poder de ação delas. É isso que eu estou vendo. Mesmo se tu acredita que Jesus vem no fim dos tempos, tudo bem, acredita, mas age. Eu acho que ele não virá para ti. Ele não virá para quem não está agindo. Então, a pessoa que fica entretida e literalmente apreciando as contingências, ela não está seguindo o caminho de uma missão divina. É isso que está acontecendo. Ela está perdida na distração. Vê, por exemplo, o fúria e traição. E tradição. Ele está perdido na distração. Com ele é pior, ele não trata nem do feminismo como tal, como objetivo principal, mas ele já se perdeu falando das mulheres. Era o feminismo, da mulher moderna, de agora as mulheres. É óbvio que tem mil coisas que tu pode falar da natureza feminina, que é um grande problema. E eu mostrei num vídeo que até a própria misandria, ela tem uma base biológica. Isso tudo é importante,
Mas é mais importante ainda entender o estado de urgência no Brasil e entender como que as decisões que estão sendo tomadas, elas não são por acaso e elas têm uma posição funcional no plano da nova ordem mundial. E o Brasil, exatamente pela sua pobreza e principalmente a sua ignorância cultural, é o lugar mais oportuno para ser o laboratório da nova ordem mundial. Por quê? Porque aqui tu consegue trabalhar no campo das ideias livremente, sem resistência. As pessoas mal conseguem escrever um comentário sem separar o sujeito pelo predicado por vírgula. Então, óbvio que aqui que os grandes poderes vão ter o seu interesse, principalmente a China, do bloco chinês. Então pensa nisso. Até mais. Deixa o like para apoiar o canal. Vamos destruir essa palhaçada aí. Até mais. E aperta o sino, porque senão o YouTube nunca mais vai fazer meu vídeo aparecer na tua frente. Até mais. Tchau.